pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos fazer o arcanjo Rafael. Se é a sua primeira vez por aqui, saiba que nesse canal você encontra vários passo a passos, vários tutoriais de amigurumis e de algumas pequenas peças em crochê também. Ah, e vale lembrar que aqui você encontra receitinhas exclusivas. Essa aqui foi uma peça feita por mim, exclusivamente aqui para o canal A Manita Crochê. E ele foi inspirado num desenho feito pelo meu esposo, tá? Então, foi um amigurumi criado a partir de um desenho e é mais uma receitinha que de minha passa a ser nossa aqui no canal Manita Crochê. Todos os materiais que foram utilizados aqui eu vou deixar descritos aqui embaixo, tá? Então eu vou deixar aqui no box de informação, mas basicamente nós utilizamos só fio amigurumi, tá? E aqui nesse detalhe dourado aqui da manga, aqui na gola e na auréola a gente usou fio encanto, tá? Mas o restante tudo foi fio amigurumi. O tamanho dessa peça ficou com 27 centímetros, tá? Então ficou uma peça relativamente grande, tá? Então é um anjo assim, bem legal, né? Com um tamanho bem bacana. Então se você já gostou dessa peça, já deixa o seu like aqui. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, tem muita coisa legal, tem muitos santinhos bacanas aqui também, né? Dê uma olhada nos outros vídeos, se essa é a sua primeira vez por aqui. E nós temos uma opção nova aqui no canal, que é a opção de Seja Membro. Então, se você gosta dos trabalhinhos que eu posto por aqui, né, dos passo a passo, né, das nossas criações exclusivas, me dê uma força, seja membro. É bem baratinho e você me ajuda muito a criar novas receitas e trazer aqui para o canal. Tudo que nós utilizamos aqui para sustentação foi com fio galvanizado, tá? Então foi com arame galvanizado, então a gente usou para fazer o cajado e para fazer aqui a auréola esse tipo de arame. Por que é um arame legal? Porque ele não enferruja, então é legal que a gente sempre tenha para fazer os nossos artesanatos. E para sustentar a asa também a gente utilizou esse mesmo tipo de arame, tá? Então a gente encontra nas casas de construção e tudo mais, mas é bem legal e não custa tão caro assim, então a gente compra uma quantidade grande e já fica para fazer vários trabalhos. Preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Vamos lá começar mais um padrão exclusivo aqui da Manita Crochê. Então, o arcanjo Rafael, eu vou começar com esse tom de verde aqui, ele é o 5743. A agulha que eu vou utilizar é a agulha número 3. E nós vamos começar com correntes. Então, o nó corrediço. E a partir desse nó corrediço, nós vamos fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Agora, a partir da segunda corrente, ó, eu não vou usar essa primeira, eu vou usar a segunda. A partir da segunda corrente, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Esse é o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou aqui o último ponto. Nesse último ponto aqui, nós vamos fazer 2 aumentos, ou seja, 4 pontos baixos nesse mesmo ponto pra gente poder virar. Ó, fiz os 2, que é o primeiro aumento, e agora eu vou fazer mais 2, que é o nosso segundo aumento. Agora, nós vamos trabalhar do outro lado da corrente. Lembrando de colocar esse fio aqui junto, aqui na base, pra gente fazer os pontos em cima desse fio pra poder esconder e já dar o acabamento. Então, aqui nós vamos fazer 7 pontos baixos novamente, ó, então nós vamos pegar a alcinha livre da correntinha inicial que nós fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Sobrou a alcinha do último ponto. Aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Terminamos a carreira, então, com 21 pontos baixos. E agora a gente vai colocar, vou pegar um marcador de outra cor, nós vamos colocar o marcador de ponto aqui no nosso último ponto dessa segunda carreira. Na nossa terceira carreira, nós vamos começar com um aumento. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós vamos começar fazendo 2 pontos, né? Ou seja, um aumento. Agora, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, 2 aumentos. Então, aqui na viradinha, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, aqui, primeiro aumento. E aqui, no segundo ponto, segundo aumento. Agora, nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram 2 pontos, aqui a gente vai fazer 2 aumentos. Primeiro aumento, e aqui a gente tira o marcador, segundo aumento. Terceira carreira finalizada, então fechamos aqui com 26 pontos baixos. Vamos para a nossa quarta carreira. Nós vamos começar novamente com um aumento. Então, no primeiro ponto aqui, um aumento. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, é um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, a gente começa aqui. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, segundo aumento. Então, fizemos um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Agora, são 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora aqui sobraram 2 pontos, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo. No final dessa carreira aqui, nós fechamos com 30 pontos baixos. Só recapitulando, o que nós fizemos aqui? Nós começamos com um aumento, depois desse aumento, 9 pontos baixos, depois aqui na virada, um ponto baixo e um aumento 2 vezes, depois que a gente virou, fizemos 10 pontos baixos e aqui no final, um aumento e um ponto baixo, tá? Então, fechamos com 30. Próxima carreira é a nossa quinta carreira. Nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Então, aqui no primeiro ponto é um ponto baixo, depois um aumento. Agora são 9 pontos baixos. Então, fizemos um ponto baixo, um aumento, agora 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, aqui na viradinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, um aumento. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e segundo aumento. Então, fizemos aqui 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Agora, aqui do outro lado, nós vamos fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. E aí, sobraram 2 pontos, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo. Fechamos, então, essa carreira com 34 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 6. Aqui nós vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, um aumento. Agora, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora são 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes para fazer aqui a virada. 1, 2, 3, primeiro aumento. E novamente. 1, 2, 3, segundo aumento. Agora, nós vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Agora, a gente faz um aumento e um ponto baixo. Fechamos a carreira, então, com 39 pontos baixos. Vamos só recapitular o que a gente fez aqui. Nós começamos nessa carreira com 2 pontos baixos e um aumento, 9 pontos baixos, aqui para virar 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes, do outro lado 12 pontos baixos e aqui por último um aumento e um ponto baixo. Vamos começar a nossa carreira de número 7 e aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e agora um aumento. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E agora, de novo, né? São 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, aqui, nessa viradinha aqui, nós fizemos 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Agora, do outro lado, nós vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobraram, então, 3 pontos baixos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento aqui no último ponto. Fechamos, então, essa carreira com 43 pontos baixos. Vamos para a nossa 8ª carreira. Aqui nós vamos começar com 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Agora, 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, aquela viradinha aqui 2 vezes, 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, primeiro aumento. Agora, nós vamos repetir. 1, 2, 3, 4,
5, segundo aumento. Então, viradinha pronta. Agora, nós vamos fazer 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 pontos baixos, sobraram aqui 3 pontos baixos. O que nós vamos fazer aqui? Um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. Fechamos a volta com um total de 46 pontos baixos. Então, a nossa base, ela já está pronta. Esse é o momento que a gente faz um molde para colocar aqui na base. O meu já tá pronto, tá? Então, eu fiz um molde no papel, que esse aqui eu guardo, porque sempre que eu for fazer uma peça dessa, eu já tenho um molde guardado, tá? Eu não preciso fazer outro molde. E aqui eu coloquei no papelão, eu recortei esse molde no papelão, né, pra gente fixar aqui embaixo da nossa peça. Mas se você quiser fazer no plástico ou outro material da sua preferência, tá? Fique à vontade, tá? Eu vou colocar papelão mesmo, porque como é uma peça de decoração, né, geralmente para oratório, para enfeite mesmo, eu vou colocar o papelão. Mas se você quiser que a sua peça fique para lavar, é importante colocar plástico, tá? Então, fica aí a seu critério, você coloca o material que você tiver disponível em casa. Próxima carreira, nós vamos fazer 46 pontos baixos, só pegando na alcinha de trás, ó, pra fazer a viradinha. Então, 46 pontos baixos, só na alcinha de trás, por toda a volta. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui uma volta, só pegando nas alcinhas de trás, de 46 pontos baixos. Agora, a gente vai estabilizar esse fundo, né? Chegou o momento da gente colar aqui a nossa base. Para colar, eu vou utilizar uma cola de silicone, tá? Eu gosto de usar essa daqui, mas você usa a que você tiver disponibilidade em casa, que você tem costume de usar. E aqui é bem simples, é só passar cola e fixar essa base de papelão na base que a gente fez de crochê. Isso é legal porque depois, quando a peça estiver pronta, ele fica em pezinho, né? Ele fica bem estabilizado. Então, é só a gente ajeitar aqui as laterais para essa emenda ficar bem certinha na lateral do papelão. Para que o acabamento fique o melhor possível. Então, tá aqui, base fixada. E agora, nós vamos fazer carreiras fixas. Nós vamos fazer agora 15 carreiras de ponto sobre ponto, com 46 pontos baixos. Então, são carreiras fixas, sem aumento e sem diminuições. Então, são 15 carreiras, da carreira 10 até a carreira de número 24, tá? Então, nós vamos aumentar essas 15 carreiras aqui. Eu vou fazer as minhas e já volto pra gente poder continuar. Finalizadas aqui as nossas 15 carreiras, então foram feitas aqui 15 carreiras e a nossa base já tá assim. Agora a gente vai começar fazendo algumas diminuições pra gente poder subir o corpo. Na carreira de número 25, porque fizemos aqui da carreira 10 até a carreira de número 24. Agora na carreira de número 25, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 5 vezes e aí vai sobrar 6 pontos baixos sozinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, primeira diminuição. E aí, nós vamos seguir esse padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Fiz aqui os 6 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E agora, a gente finaliza a carreira
com 6 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, por último, 6 pontos baixos. Fechamos aqui, então, ao todo, 41 pontos baixos. Vou tirar esse marcador aqui de baixo, que a gente não vai precisar mais dele. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 41 pontos baixos. Então, são 2 carreiras sem aumento e sem diminuições, com 41 pontos baixos. Fiz aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 41 pontos baixos. Foi a carreira 26 e 27. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 28. Aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, segunda diminuição. 1, 2, 3, 4, terceira diminuição. 1, 2, 3, 4, quarta diminuição. 1, 2, 3, 4, quinta diminuição. 1, 2, 3, 4, sexta diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E nos restaram aqui 5 pontos baixos aqui no final da carreira, sozinhos, né, digamos assim. Agora, nós vamos fazer, ao todo, ficamos com 35 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreirinhas com 35 pontos baixos. É a carreira de número 29 e a 30, sem aumento e sem diminuições. Então, ponto sobre ponto, um total de 35 em cada carreira. Carreiras finalizadas. Então, fizemos a carreira de número 29 e a carreira de número 30, com 35 pontos baixos, cada uma delas. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 31 e é mais uma diminuição. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Então, foi 1, 2, 3, uma diminuição e seguir esse padrão por toda a volta. Carreira finalizada. Então, fizemos 3 pontos baixos e uma diminuição 7 vezes. Fechamos aqui com um total de 28 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui para subir o corpo, pontos fixos. Nós vamos fazer 14 carreiras, então da carreira 32 até a carreira 40, de 28 pontos baixos cada carreira, tá? Sem aumento e sem diminuições. Então, é só fazer as 14 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 14 carreiras, e aí o nosso corpinho tá assim. E agora a gente vai dar uma pausa para colocar o enchimento. Então, aqui não tem muito segredo, a quantidade de enchimento que a gente coloca é uma quantidade mediana, então nem muito para espaçar demais os pontos, nem pouco para não ficar murcho. Já coloquei aqui todo o enchimento. Observe que ele tá bem cheinho, mas não tá distanciando
os pontos. Vou tirar esse marcador, porque a gente não precisa mais dele, vou colocar ele aqui em cima e nós vamos continuar a próxima carreira, que é a carreira de número 41. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E repetir por toda a volta. 1, 2, uma diminuição. E vamos até o final com esse padrão de 2 pontos baixos e uma diminuição. Fizemos aqui 2 pontos baixos e uma diminuição 7 vezes, e aqui vai sobrar um ponto baixo sozinho aqui no final da carreira, tá? Então, a gente faz ele normalmente. No final desta carreira aqui, nós ficamos com 22 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma troca de fios. Para fazer a troca de fios, eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixíssimos. Primeiro ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio e dar aquele nozinho de arremate que a gente faz normalmente no final de uma carreira. Agora, nós vamos fazer a troca de cores, tá? Nós vamos colocar agora o tom de pele. O tom de pele que eu tô utilizando aqui é esse 7563, mas você pode utilizar qualquer outro tom da sua preferência. Eu finalizei a carreira aqui do ladinho, mas eu vou começar com o tom de pele aqui bem na parte das costas, tá? Então, eu não vou começar na mesma emenda, não. Eu vou emendar o fio um pouco mais pra trás. E essa carreira que nós vamos fazer aqui com o tom de pele, nós vamos fazer só na alcinha de trás. Então, eu prendi na alcinha de trás, vou fazer o primeiro ponto baixo também na alcinha de trás, e eu vou fazer 24 pontos baixos. Essa é a carreira de número 42, então eu vou fazer 22 pontos baixos só na alcinha de trás, tá? Então, por toda a volta, só pegando a alcinha de trás. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 22 pontos baixos. Agora, nós vamos marcar aqui o final. E nós vamos começar a próxima carreira, normalmente, também com 22 pontos baixos, só que agora pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Não é só uma alcinha. Pegando as duas alcinhas, nós vamos fazer mais uma carreira com 22 pontos baixos, tá? Então, é só dar uma volta com pontos sobre pontos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui a nossa segunda carreira de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Essa carreira de diminuição é a carreira de número 44. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e repetir esse padrão por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos repetir esse mesmo padrão de um ponto baixo e uma diminuição por 7 vezes. E no final vai sobrar um ponto baixo sozinho, tá? E ao todo, nós vamos ficar com 16 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fechamos aqui com 16 pontos baixos. Aqui sobrou o último ponto, ele fica sozinho mesmo. Então, agora, nós vamos subir aqui o pescoço, tá? Nós vamos fazer 3 carreiras para fazer o pescocinho. Então, são 3 carreiras de ponto sobre ponto, com 16 pontos baixos, tá? Então, 3 carreiras de 16 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições. Pescocinho finalizado, então, ficou assim. Agora, a gente vai zerar a nossa contagem para começar a fazer a cabeça, tá? Então, agora a gente vai contar a próxima carreira como carreira 1, que é a primeira carreira aqui do pescoço. A gente vai começar aqui com aumentos, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento. E repetir por toda a volta.
um ponto baixo e um aumento. Fizemos aqui um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E aí, aqui no final, vai sobrar um ponto baixo sozinho. E ao todo, na carreira, ficamos, então, com 22 pontos baixos. Na nossa segunda carreira, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. E repetir esse mesmo padrão por toda a volta. De 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Carreira finalizada, novamente, um ponto baixo vai sobrar sozinho aqui no final da carreira, tá? Então, fechamos essa nossa segunda carreira com 29 pontos baixos. Próxima carreira, que é a carreira de número 3 aqui da cabeça, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir esses 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreira finalizada, né? Sobrou novamente aqui um ponto sozinho. E ao todo nós tivemos aqui 36 pontos baixos, tá? Então, em toda a volta temos 36 pontos baixos. Agora, nós vamos subir carreiras de pontos fixos, tá? Então, nós vamos fazer da carreira 4 até a carreira de número 11, ponto sobre ponto, com esses 36 pontos baixos, tá? Então, são 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, 8 carreiras subindo aqui, né, para fazer a parte reta da cabeça, de pontos sobre pontos, com 36 pontos baixos cada carreira. Eu vou fazer todas as minhas 8 carreiras e já volto pra gente poder continuar. Fizemos aqui as nossas 8 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente vai dar uma pausa. Vamos colocar o enchimento que falta, tá? Aqui no pescoço. E é importante a gente encher bem essa parte aqui do pescoço para ele ficar bem firme e não ficar com a cabeça molenga. Enchimento já colocado, nosso pescoço aqui já tá bem firme. E agora nós vamos seguir com as nossas sequências aqui de carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer mais 5 carreiras, tá? Então, da marcação até onde a gente parou, nós fizemos 8 carreiras. Agora, nós vamos fazer mais 5 carreiras, né? Que seria da carreira 12, que é a próxima que nós vamos começar, até a carreira de número 16, ainda de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui, né, começando a partir dessa, mais 5 carreiras. Então, eu vou fazer as 5 carreiras e já volto aqui pra gente poder finalizar. Finalizadas aqui as nossas últimas 5 carreiras aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto. E o nosso rostinho tá assim. O rostinho dele é um pouquinho mais comprido, tá? Do que das outras santinhas que a gente fez aqui no canal. Mas é assim mesmo, tá? Porque se trata de um anjo, então eu resolvi fazê-lo com um rostinho um pouco mais compridinho. Agora a gente vai fixar os olhinhos, tá? Então, agora a gente vai pôr os olhos. Aqui eu fiz a marcação já dos olhos, tá? Então, eu coloquei entre as carreiras 11 e 12, então nós vamos contar aqui a partir da base do pescoço, da primeira carreira da cabeça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, entre as carreiras 11 e 12, e aí a gente deixa mais ou menos 5 ou 6 pontos entre os olhinhos, tá? Os olhinhos que eu vou utilizar aqui são olhinhos com trava. Esse aqui são número 9, tá? Mas se você quiser usar o 10 também, ou o 8 também dá, tá? Então, aqui nós vamos inserir os olhinhos, verificar se vai ficar no centro certinho, se tá agradável.
Aí você é livre também para modificar, né? Se você quiser colocar mais perto, mais longe, então fica a seu critério. Eu acredito que assim fica bom. E aqui ficou 1, 2, 3, 4, ficou 5 pontos baixos entre os olhinhos. Então, verifica se está posicionado certinho, né, em relação ao corpo aqui, para ficar os olhinhos bem viradinho para a parte da frente. Então, agora eu só vou acrescentar a trava aqui na parte de dentro e já volto para a gente poder continuar e fechar a nossa cabeça. Olhinhos fixados, já coloquei aqui, ó, a travinha de segurança nos 2 olhinhos. Agora a gente vai continuar a nossa cabeça pra gente fechar, tá? E aqui nós vamos fazer uma sequência de diminuições, né, de carreiras com diminuições. A gente vai fazer uma carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição, depois 2 pontos baixos e uma diminuição, depois 1 ponto baixo e uma diminuição e depois só diminuições, tá? Então, a gente começa aqui com 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir esse padrão de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, até chegar lá na nossa marcação. Fiz aqui 28 pontos baixos, essa foi a última diminuição, e vai sobrar um ponto sozinho aqui. E aí, ao todo, nessa carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição, nós ficamos com 29 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, é só repetir esse mesmo padrão de 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição por toda a volta. Quase acabando a carreira. Última diminuição, esse aqui é o ponto de número 21, e aqui um ponto sozinho, que é o ponto 22. Então, nessa carreira aqui, fechamos com 22 pontos baixos. Agora aqui, se você já quiser parar e colocar o enchimento, você já pode nessa carreira aqui. Eu vou fazer mais uma de diminuições, tá? E aí, eu paro para colocar o enchimento. Mas se você já quiser facilitar o serviço, já pode colocar o enchimento antes de fazer essa carreira aqui que nós vamos começar. Aqui mais uma diminuição, agora é um ponto baixo e uma diminuição. E repetir esse mesmo padrão por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, é só dar a volta repetindo esse padrão. Foram 14 pontos baixos e mais um sozinho. Então, ao todo aqui, nessa carreira, nós ficamos com 15 pontos baixos, tá? Então, agora a gente coloca o enchimento pra gente poder continuar e fechar toda a nossa cabeça. Enchimento aqui já colocado, tá? Então, a cabeça já tá toda cheia. E agora, a gente vai fazer as nossas carreiras finais aqui de diminuições. Na verdade, é a carreira final, né? Então, nessa próxima carreira, que é a nossa última carreira aqui da cabeça, nós vamos fazer diminuições, tá? Então, em todos os pontos, nós vamos fazer diminuições. Isso até o final, e depois a gente vai arrematar com um anel mágico falso. Fizemos todos os pontos, diminuições, e aí sobrou aquele último pontinho aqui. Nós vamos fazer nele, no próximo, mais uma diminuição. Como essa aqui é a última carreira, não vai fazer diferença, tá? Então, no último ponto, que sobraria sozinho, a gente faz novamente uma diminuição, tá? E aí, então, sobra só esse espacinho aqui pra gente poder fechar. Agora que nós vamos cortar o nosso fio. Vamos puxar aqui uma agulha de tapeçaria. E agora a gente vai fechar aqui a nossa abertura aqui. Então, nós vamos em movimento de zigue-zague, pegando só a alcinha da frente, ó, pra lá. E aí, a gente volta no sentido contrário, pra cá. Então,
vamos fazer isso em todos os pontos, tá? Então, passar esse fio em movimentos de zigue-zague ou de vai e vem, só pegando uma única alcinha. Passou em todos, o que a gente faz? Puxa. E aí, a abertura naturalmente já se fecha. Aí, agora é só a gente esconder o fio. Se você quiser dar um nozinho em outro ponto, pode também, para ficar um pouco mais firme. Cabeça finalizada. Agora nós só vamos fazer um detalhe que falta aqui na roupinha, né, que são essas alcinhas aqui que nós deixamos pra trás. Pra fazer esse detalhe, eu vou usar esse fio aqui, é o fio dourado, o nome dele é ouro, é o fio Encanto. O número, eu não tenho mais o rótulo dele aqui, mas é o 7577, tá? Eu vou usar esse fio dourado, tá? Encanto, mas se você quiser utilizar outro tipo de fio, né? Se você não encontrar na sua cidade, você pode utilizar. Pode ser o Anibrilho, pode ser outro fio, né? Que tenha dourado. Ou você pode usar também até o fio amigurumi amarelo, ou fazer esse detalhezinho aqui num sobretom de verde. Então, fica a seu critério. E aqui nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, é só uma carreira de pontos baixíssimos, só pra fazer mesmo um detalhezinho. Então, eu emendei aqui o fio nas costas. Eu emendei o fio aqui bem na parte das costas, ó. Eu tô com a cabeça virada pro meu lado. E aí, é só a gente seguir fazendo pontos baixíssimos em toda a volta, tá? Pegando nessas alcinhas que sobraram aqui, só pra dar um detalhezinho aqui na gola. Finalizei aqui a carreira. Cheguei aqui aonde eu comecei, e aí nós vamos fazer um ponto baixíssimo bem na base do ponto, do primeiro ponto que nós fizemos, pra poder emendar. E aí, aqui agora é só a gente cortar o fio e usar a agulha de tapeçaria pra esconder e deixar o mais disfarçadinho possível aqui essa emenda, tá? Esse fio Encanto, ele é um pouquinho mais rígido do que o fio amigurumi, então é um pouquinho mais difícil de esconder, mas dá pra esconder sim. Então, tenta fazer o mais perfeitinho possível pra ficar com um acabamento bom. A gente pode jogar esse fio aqui pra baixo. Pode fazer a mesma coisa com esse outro. Finalizada, então, toda essa carreirinha aqui, tá? O acabamento ficou assim. E base finalizada, né? Então, o corpinho do nosso Arcanjo Rafael prontinho. Então, a gente se vê no próximo vídeo pra gente continuar fazendo as outras partes.